O tempo que você acreditava ter para se preparar, para entender os sinais, acabou. O que antes era sussurrado em corredores secretos e discutido em teorias distantes, agora pulsa sob a pele da nossa realidade, aguardando o momento exato para se manifestar. Nos próximos minutos, não vou apenas falar sobre uma profecia, vou puxar o véu que encobre uma operação global, um teste silencioso que já está em andamento para a implementação do que a Bíblia Sagrada alertou há quase 2000 anos. O que você está prestes a ouvir não é para os fracos de coração, mas para aqueles que sentem, no fundo da alma, que algo monumental e terrível está para acontecer. Esta não é uma questão de se, mas de quando, e o relógio de Deus está soando as últimas badaladas. Fique comigo até o fim, pois a sua eternidade pode depender da compreensão do que será revelado aqui. Enquanto assistimos juntos a essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, para não perder as próximas revelações que o Senhor tem para nós. Muitos olham para o livro do Apocalipse como uma obra de ficção, uma alegoria complexa ou um sonho febril de um apóstolo exilado. Mas os olhos da fé, guiados pelo Espírito Santo, veem o mapa do nosso tempo, a crônica do fim. O apóstolo João, na ilha de Patmos, não estava apenas sonhando, ele estava recebendo uma transmissão divina, uma visão clara dos eventos que selariam a história da humanidade. Ele escreveu em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 a 18, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Por séculos, os teólogos e estudiosos se debruçaram sobre estas palavras, tentando decifrar o que seria essa marca. Seria uma tatuagem? Um brasão? Um código? A tecnologia da época não permitia uma compreensão plena, mas hoje, irmãos, nós não apenas compreendemos, nós a vemos sendo construída diante dos nossos olhos. Para entender a audácia e a arrogância por trás desse sistema, precisamos voltar no tempo, não apenas para Roma antiga, mas para as planícies de Sinar, para a Torre de Babel. Em Gênesis capítulo 11, versículo 4, a humanidade, unida em um só idioma e propósito, declarou: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Vejam a soberba. O desejo não era adorar a Deus, mas deificar a si mesmos. Queriam alcançar os céus por suas próprias forças, criar um nome para si mesmos, um sistema unificado, um governo global que desafiasse o próprio Criador. E qual foi a resposta de Deus? Ele desceu e confundiu suas línguas, espalhando-os. Deus frustrou o primeiro governo mundial porque sabia que a união da humanidade em rebelião contra ele levaria a uma tirania sem precedentes. O espírito de Babel, o espírito de Nimrod, nunca morreu. Ele apenas adormeceu, aguardando o momento tecnológico e político certo para ressurgir. E esse momento é agora. O que é a marca da besta digital senão a culminação do sonho de Babel? Um sistema global, unificado, onde cada pessoa é rastreada, monitorada e controlada. Um sistema que promete conveniência, segurança e inclusão, mas que, em sua essência, exige submissão total. Eles não o apresentarão como um ato de adoração ao anticristo. Oh, não! Seria muito óbvio. Eles o chamarão de progresso. Eles o chamarão de identidade digital universal, de passaporte de saúde, de sistema de crédito social. Dirão que é para sua segurança, para combater o terrorismo, para erradicar a fraude, para criar uma sociedade mais justa e eficiente. Eles usarão o medo, medo de pandemias, medo de crises econômicas, medo do caos, para fazer com que as massas clamem por essa solução. E a solução será um implante. Um microchip, talvez menor que um grão de arroz, inserido sob a pele, na mão direita ou na testa. Pensem comigo. Por que a mão direita ou a testa? A mão direita, na simbologia bíblica, representa nossas ações, nosso trabalho, nosso poder. A testa representa nossos pensamentos, nossa mente, nossa adoração. Ao aceitar a marca nesses locais, a pessoa estaria declarando, simbolicamente e fisicamente, que suas ações e seus pensamentos pertencem ao sistema da besta, e não a Deus. Seria a renúncia final da soberania individual e da fé em Cristo. O sistema dirá: você não pode comprar ou vender sem isso. O pão para sua família, o remédio para seus filhos,
o teto sobre sua cabeça, tudo estará condicionado à sua lealdade a este novo império mundial. A pressão será imensa, quase insuportável. Será a maior prova de fé que a Igreja já enfrentou. E não se enganem, os testes já começaram. Em vários países, empresas de tecnologia já estão testando implantes de chips em seus funcionários, sob o pretexto de conveniência para abrir portas, fazer pagamentos ou acessar computadores. Eles chamam isso de biohacking, de transhumanismo. Eles vendem a ideia de aprimorar o ser humano, de fundir homem e máquina. Mas por trás da fachada de inovação, está a infraestrutura da profecia sendo montada. Governos ao redor do mundo estão, neste exato momento, desenvolvendo moedas digitais de bancos centrais, a CBDCs. Diferente das criptomoedas descentralizadas, essas moedas digitais serão totalmente controladas pelo Estado. Cada transação que você fizer será registrada. Eles saberão o que você compra, onde você compra, e poderão, com o apertar de um botão, congelar seus recursos se você for considerado um dissidente, um elemento indesejável. Combine uma moeda digital programável com uma identidade digital universal armazenada em um implante subcutâneo, e você terá o sistema de controle perfeito descrito por João há 2 milênios. O profeta Daniel, muito antes de João, também teve vislumbres desse império final. No livro de Daniel, capítulo 7, ele descreve uma sucessão de 4 bestas, representando 4 grandes impérios mundiais: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Mas ele descreve a 4ª besta como terrível e espantosa, e sobremodo forte. Esta besta tinha dentes de ferro e 10 chifres. A história nos mostra que o Império Romano se fragmentou, mas a profecia diz que ele ressurgirá em sua forma final nos últimos dias, uma confederação de nações que dará poder ao Anticristo. O que estamos vendo hoje com os blocos de poder globais, com a busca por uma governança mundial, é a reconstrução, a reanimação do espírito do Império Romano, mas com uma tecnologia que os Césares jamais poderiam sonhar. Uma tecnologia que permite o controle absoluto. Daniel capítulo 7, versículo 23, diz: o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Esta é a natureza do império vindouro, global, devorador e esmagador. Muitos perguntarão: mas pastor, como as pessoas aceitarão isso? A resposta está na preparação psicológica e espiritual que vem sendo feita há décadas. A sociedade foi lentamente dessensibilizada, afastada dos valores bíblicos. A verdade foi relativizada, a autoridade das Escrituras foi minada. O entretenimento glorifica a rebelião, a ciência sem Deus promete a imortalidade, e as religiões do mundo são amalgamadas em um sincretismo que prega que todos os caminhos levam a Deus. O terreno está sendo preparado para o grande engano. O apóstolo Paulo alertou sobre isso em sua 2ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 12, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. A operação do erro já está em pleno funcionamento. É a narrativa constante da mídia que diz que o certo é errado e o errado é certo. É a ideologia que invade as escolas e universidades, que busca apagar a imagem de Deus no homem e na mulher. É a promoção de um falso evangelho da prosperidade e do bem-estar, que remove a cruz, o arrependimento e a santidade. Tudo isso serve para um propósito: criar uma geração que não ama a verdade, que tem prazer na iniquidade e que, quando o Anticristo se manifestar com seus sinais e prodígios de mentira, eles o receberão de braços abertos como o Salvador do mundo. Eles verão o implante não como a marca da besta, mas como o selo da utopia. Mas para nós, os que fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, a palavra de Deus é a nossa âncora. Jesus nos advertiu em Mateus capítulo 24, versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. A palavra-chave aqui é se possível fora. Isso implica que, para os verdadeiros escolhidos, para aqueles que estão firmados na rocha, o engano não será possível. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós nos dará discernimento. Porque o nosso amor pela verdade será maior do que o nosso amor pela conveniência, pela segurança ou pela própria vida. A questão que cada um de nós deve responder hoje, não amanhã, é: o que eu amo mais?
Amo mais a Cristo ou o sistema deste mundo? Estou disposto a perder tudo para ganhar a Cristo? Porque essa será a escolha. Não haverá meio-termo. Não haverá neutralidade. Ou você tem o selo de Deus, que é o Espírito Santo prometido, como diz em Efésios capítulo 1, versículo 13, ou você receberá a marca da besta. A perseguição que virá sobre aqueles que recusarem a marca será brutal. Seremos chamados de fanáticos, de terroristas, de inimigos do progresso. Seremos excluídos da sociedade. Perderemos nossos empregos, nossas casas, nossos bens. Mas o que é isso comparado à glória que nos está reservada? O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 28, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O que está sendo testado em segredo hoje, em laboratórios de tecnologia e em salas de planejamento de governos, é o protótipo da coleira final da humanidade. É a materialização do número 666. O número 6, na Bíblia, é o número do homem, criado no sexto dia. Repetido 3 vezes, 666 representa a apoteose do humanismo, a trindade profana, o homem tentando ser seu próprio Deus, seu próprio Salvador, seu próprio Espírito. É a declaração final de independência de Deus. Mas nós sabemos como a história termina. Apocalipse capítulo 19 nos mostra o retorno glorioso do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Ele virá com poder e grande glória, e destruirá a besta, o falso profeta e todos os que receberam a sua marca. A justiça divina prevalecerá. Portanto, o que fazer? Entrar em pânico? Esconder-se nas montanhas? Não. O chamado para a igreja dos últimos dias é o mesmo de sempre: vigiar e orar. Vigiar os sinais dos tempos, não com medo, mas com santa expectativa, sabendo que a nossa redenção se aproxima. E orar por força, por sabedoria, por ousadia para sermos testemunhas fiéis até o fim. É tempo de aprofundar nossas raízes na palavra, de fortalecer nossa comunhão com os irmãos, de abandonar todo o pecado e todo o embaraço que nos impede de correr a carreira que nos foi proposta. É tempo de evangelizar como nunca antes, de arrancar as almas das garras de Satanás enquanto ainda há tempo. Este implante, esta marca digital, é o ponto de não retorno. Aceitá-lo é uma decisão eterna. Apocalipse capítulo 14, versículos 9 a 11, nos dá o alerta mais solene de toda a Escritura, e seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. A escolha é clara: sofrimento temporal por fidelidade a Cristo, resultando em glória eterna, ou conveniência temporal por lealdade à besta, resultando em tormento eterno. Não estou aqui para assustá-lo, mas para despertá-lo. Para soar a trombeta em Sião. O noivo está voltando, e a noiva precisa estar pronta, vestida de linho fino, puro e resplandecente, que são as justiças dos santos. A marca da besta digital não é uma teoria da conspiração, é uma profecia em curso. O implante que já está sendo testado em segredo é o prenúncio do fim de uma era e o começo da eternidade. Escolha hoje a quem você servirá. Escolha a vida, para que você e sua descendência vivam. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade que está se desdobrando diante de nós, não hesite em expressar sua fé com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares que precisam ouvir este alerta, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos e nos fortalecer para os dias que virão. Que o Senhor Jesus Cristo lhes dê graça, paz e, acima de tudo, discernimento para permanecerem firmes até o fim. Amém.